Felipe III da França, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, a patrística e a escolástica. Após a morte do São Luís, o Luís IX da França, na Oitava Cruzada, que foi vítima possivelmente de peste bubônica ou disenteria, o seu filho Filipe III, que o acompanhava nessa cruzada, ele assumiu o trono. O Filipe, ele nasceu em 30 de abril de 1245, no castelo de Poissy, na França, e morreu em 5 de outubro de 1285, aos 40 anos. Ele passou a ser conhecido mais tarde como o Ousado. Na verdade, o Filipe ele não era o primogênito, e sim o seu irmão, o Luís, que morreu em 1260. E a partir daí, o Filipe III ele passou a ser o herdeiro do trono. O Filipe III, na adolescência, ele era tímido e recatado, e também submisso, e não demonstrava muita aptidão para reinar. E com isso havia uma grande preocupação da sua mãe, a Margarida de Provença. Mas o São Luís, o Luís IX, seu pai, ele designou o Guilherme de Hercós para cuidar da sua educação, que mais tarde também foi preceptor do Filipe o Belo, filho do Filipe III. E ele teve uma educação muito religiosa. Após a morte do seu pai, nessa Oitava Cruzada, ele teve que fazer um acordo de paz com os mouros, o qual ele encarregou o seu tio, o Carlos I, da Sicília, que na verdade exercia uma grande influência sobre ele. E o Carlos ele selou um acordo de paz de 10 anos com os mouros. O Filipe III ele casou-se 2 vezes, a primeira com Isabel de Aragão e a segunda com Maria de Brabante, e teve 6 filhos, entre eles o Filipe IV, que também é denominado Filipe o Belo. O Filipe ele continuou a política de aquisição territoriais de seus antecedentes. Também apoiou seu tio Carlos I da Sicília contra o movimento Véspera Siciliana, liderada por Pedro III de Aragão, o qual não teve êxito. Apesar dele ter uma personalidade fraca, ele era um bom cavaleiro e também um bom combatente, o que lhe rendeu esse codinome de O Bravo. Como vimos no outro vídeo, seu pai ele enfrentou conflitos territoriais e contestações de heranças, e também as guerras de vassalagem. E com a sua morte, esses problemas voltaram. Então o Filipe III ele manteve muitos dos conselheiros de seu pai, entre eles o Pierre de La Brosse, que mais tarde vai ser condenado à forca em 1278. E também tentou aumentar os domínios da coroa através de casamentos, por compras e guerras também, enfim, fez concessões. Em 1271 e 72, incorporou o condado de Toulouse, que pertencia a Poitou, e parte da Alvérnia, mas teve que ceder parte desse território ao rei da Inglaterra, o Eduardo I, pelo Tratado de Amiens, em 1279. E teve algumas disputas contra os condes de Fox e Armagnac, que contestaram o seu poder. Ele definiu também a maioridade dos reis da França aos 14 anos, e criou impostos sobre transmissões de feudo, institucionou a segregação aos judeus, também afirmou a justiça real acima da justiça senhoral, e instituiu um tribunal real em cada uma das áreas de influência dos bailios e dos senescais. Em 1274, ele apoiou e reiterou a autoridade do rei Jaime III de Maiorca sobre Montpellier, mas cedeu o condado de Venassin ao Papa Gregório X. Também arranjou o casamento entre sua prima Matilde de Artois e Otão IV, conde de Borgonha.
Por esse tempo morreu São Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino foi um dos maiores filósofos da Igreja Católica, ao lado de Santo Agostinho, e também pai do tomismo. E foi o arquiteto do projeto intelectual da Igreja. Ele era o filho mais novo de um aristocrata. Ele nasceu no Condado de Aquino, uma região que era propriedade da sua família, em Nápoles. E aos 5 anos de idade ele foi enviado para um mosteiro em Monte Cassino para estudar, como era o costume da aristocracia naquela época, né? Pois a igreja ela detinha o monopólio do conhecimento. Depois ele foi para a universidade em Nápoles. Os seus pais queriam que ele fosse um abade beneditino, como um de seus irmãos. Mas aos 19 anos ele acabou contrariando seus pais e se juntando a uma ordem mendicante, a ordem dominicana, que era voltada aos estudos. Então a sua mãe ela mandou que os seus irmãos o sequestrassem e o trouxesse de volta para casa, onde ele ficou aprisionado por 1 ano. Os seus irmãos tentaram pervertê-lo, oferecendo prostitutas, mas ele não caiu em tentação e acabou conseguindo fugir com a ajuda de uma irmã. E mais tarde tornou-se discípulo de Alberto Magno, um dominicano que era um respeitado intelectual e havia feito a maior suma teológica da época, uma suma de todas as ciências naturais, assim como outro teólogo também dessa época chamado Pedro Lombardo, que também havia feito uma síntese, o qual o próprio Tomás de Aquino comentou mais tarde. E o Tomás de Aquino fez também sua síntese, que é a mais bem elaborada. Em 1256 ele já era mestre em teologia e também foi professor da Cúria Pontificial de Roma, onde ele lecionou durante 3 anos em várias cidades italianas. O papel desse filósofo, como já vimos, primeiro no início do cristianismo era explicar o cristianismo. O cristianismo no início ele era muito questionado e o cristão era tido como louco e existiam várias acusações contra eles, muitas dessas acusações infundadas, como por exemplo, eles eram acusados de serem canibais porque diziam que comiam o corpo de Cristo e bebiam o sangue de Cristo, também acusados de traição por serem pacifistas e não queriam participar de guerras. Também não acendiam incensos para os deuses romanos. Os defensores do paganismo, ao contrário do que as pessoas pensam, não eram os retirantes camponeses, que eram ignorantes e tal. Muito pelo contrário, eram senadores, pessoas intelectualmente capacitadas. E daí começou a aparecer também homens dotados de sabedoria, passaram a se converter ao cristianismo. E para refutar essas acusações e aliviar as perseguições, esses apologistas eles usavam a filosofia platônica e estoica para explicar o cristianismo. Esses filósofos como Justino, Orígenes, Tertuliano, Policarpo são os primeiros teóricos, são considerados os pais da Igreja e que defendiam a fé no campo da explanação e demonstração da moral histórica, filosofia, e também com o intuito de restabelecer a credibilidade e mostrar a superioridade em relação às demais religiões. Com a ascensão da Igreja como religião oficial do Império, torna-se necessário explicar os preceitos às autoridades romanas e também ao povo em geral. A Igreja Católica ela sabia que esses preceitos não podiam ser impostos pela força, tinha que ser apresentado de uma maneira convincente. A grande parte dos filósofos eram teólogos. O mundo material surge como a manifestação da bondade divina. A própria política era definida segundo os princípios cristãos. E alguns religiosos, eles desprezavam a filosofia grega
porque viam nela uma parte aberta para o surgimento de doutrinas contrárias à fé cristã, as chamadas heresias. E, por outro lado, outros pensadores cristãos, eles defendiam a filosofia grega como uma possibilidade de instrumento a serviço do cristianismo. Esse tipo de filosofia é conhecida como a patrística, que vem de pai, e o período chamado patrística ocorreu do meio do século IV ao século VIII. A patrística ela consistia basicamente na elaboração doutrinal das verdades da fé do cristianismo, na defesa contra os ataques dos pagãos e também contra as heresias. E esse movimento ele é contemporâneo do período do último pensamento grego e também do último período do Império Romano. Na patrística busca-se uma reconciliação entre a fé e a razão, sobretudo a partir da interpretação da filosofia de Platão. E o seu grande destaque foi o Santo Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hipona. Haviam várias questões, como o dogma da Trindade, a encarnação do Deus Filho, a liberdade e a salvação, a relação entre a fé e a razão. O Santo Agostinho foi muito influenciado pela filosofia de Platão e também combateu vários grupos heréticos, como os maniqueístas, os donatistas. O maniqueísta, inclusive, ele tinha sido maniqueísta e depois se converteu através de Ambrósio de Milão e mais tarde tornou-se bispo de Hipona e escreveu vários livros, entre esses livros A Cidade de Deus e as Confissões, que relatam a sua própria conversão. O Agostinho ele defendeu a superioridade da alma humana, quer dizer, a supremacia do espírito sobre o corpo, ou a matéria. Segundo ele, a alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo e para dirigi-lo à prática do bem. Segundo ele, o homem pecador utiliza-se do livre-arbítrio para inverter essa relação, fazendo o corpo assumir o governo da alma, e com isso ele provoca a submissão do espírito à matéria, o equivalente à submissão do eterno ao transitório. E, segundo ele, a verdadeira liberdade estaria na harmonia das relações humanas com a vontade de Deus, e ser livre é servir a Deus, pois o prazer de pecar é a escravidão. Ainda segundo Santo Agostinho, a liberdade humana é própria da vontade e não da razão, e é nisso que reside a fonte da vontade. O indivíduo ele peca porque usa do seu livre-arbítrio para satisfazer sua vontade, mesmo sabendo que a atitude é pecaminosa. E ainda ele, segundo Santo Agostinho, ele tentou explicar a razão e a fé. Segundo ele, a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos a razão. E escreve a seguinte frase: creio em tudo que entendo, mas nem tudo que entendo também entendo. Tudo que compreendo conheço, mas nem tudo que creio conheço. Segundo ele também, a interioridade é o lugar da verdade. E é olhando para a interioridade que o homem conhece a verdade. Segundo ele, no homem interior habita a verdade. Deus é imutável e a plenitude do ser, a perfeição máxima e o bem absoluto. A natureza do mal deve ser encontrada no conceito absolutamente contrário ao conceito de Deus. O mal fica, portanto, destituído de toda a substancialidade. Ele seria apenas a privação do bem. Segundo ele, o mal não existe, por assim dizer, mas sim a ausência do bem. O Santo Agostinho morreu em 28 de agosto de 430. Já a escolástica, o qual teve o seu maior expoente, o Tomás de Aquino, ela ocorre do século IX ao século XVI. E na escolástica busca uma sistematização da filosofia cristã, sobretudo a partir da interpretação da filosofia de Aristóteles.
A escolástica ela surgiu nas escolas, criada por Carlos Magno, e se estendeu até a Renascença. Essas escolas, a princípio, eram as catedrais e mais tarde as primeiras universidades. No século VIII, o Carlos Magno ele organizou o ensino e fundou escolas ligadas às instituições católicas. E com isso, todo o saber guardado nas bibliotecas dos mosteiros passou a ser divulgado. E essas escolas ensinavam gramática, retórica, dialética, geometria, aritmética, astronomia, música. Com esse sistema filosófico e teológico, a escolástica ela tentou resolver a partir dos dogmas religiosos problemas como a relação entre a fé e a razão, desejo e pensamento, a oposição entre o realismo e o nominalismo e a probabilidade da existência de Deus. O Tomás de Aquino ele usou o pensamento de Aristóteles. Ele tentou sintetizar a filosofia de Aristóteles com os princípios do cristianismo, através das traduções feitas pelo filósofo árabe, de nome Averroes, para buscar os elementos racionais que explicassem os princípios da fé cristã. E fez uma síntese da obra de Aristóteles, uma Suma Teológica, onde ele busca 5 provas para a existência de Deus. Entre essas 5 teses, segundo Aristóteles, tudo que se move é movido por outro ser, e por sua vez esse outro ser, para que se mova, ele necessita que seja movido por outro ser, e assim sucessivamente. E segundo ele, se não houvesse um primeiro ser movimentando, cairíamos num processo indefinido. E o Tomás de Aquino conclui que é necessário chegar ao primeiro ser movente, que não seja movido por nenhum outro, e esse ser seria Deus. Na sua segunda tese, todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria existem na natureza cumprindo uma função, um objetivo, uma finalidade. Semelhante a uma flecha dirigida por um arqueiro, devemos admitir então que existe um ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza para que cumpram seus objetivos. E, segundo Tomás de Aquino, esse ser é Deus. O São Tomás de Aquino ele também compôs hinos eucarísticos. Morreu em 7 de março de 1274, aos 49 anos, e foi proclamado doutor da Igreja em 1568, pelo Papa Pio V. O Filipe III, em 1275, ele apoiou os seus sobrinhos, após a morte do seu cunhado, Fernando de Lacerda, ao trono de Castela, contra o Sancho IV de Leão e Castela. E não teve muito êxito. Também apoiou o Papa Martinho IV contra o Gibelino na Itália. E após o Tratado de Orleans, em 1275, os domínios de Champagne passou a ser francês. E aí, também após a morte do Pedro, seu irmão, em 1283, ele herdou o condado de Perche e de Alencon. E após a morte do Henrique na Inglaterra, que deixou como herdeira sua filha Joana, que ficou sob a guarda da viúva Branca de Artois e de Fernando de Lacerda. O Filipe III ele casou seu filho, Filipe o Belo, com ela, em 1284. E após a morte do seu tio, Carlos I da Sicília, ele liderou uma fracassada investida contra a Catalunha, em 1285, cruzada aragonesa, que tinha a pretensão de depor o Pedro III de Aragão e colocar o seu filho, Carlos de Valois, o seu filho mais novo, em seu lugar. Apesar do apoio de Jaime II de Maiorca, teve uma grande resistência da população local, que se levantaram contra os invasores, principalmente por um grupo denominado Bastardos de Rosilhões, liderados pelo filho do conde Nuno Sanches. Mesmo assim, eles tiveram algumas conquistas. O segundo filho do Filipe III, Carlos de Valois,
ele foi coroado rei de Aragão em fevereiro de 1284, após conquistarem Girona. Mas tiveram que bater em retirada quando a frota aragonesa, comandada por Rogério de Lauri, regressou da Sicília, que já havia derrotado a frota francesa em setembro. E ao mesmo tempo dessa retirada francesa, houve uma epidemia de disenteria que atacou os franceses, onde o próprio Filipe III acabou morrendo em 5 de outubro. Então o seu filho, Filipe o Belo, ele assumiu o seu lugar e tentou negociar o retorno da família real na passagem pelos Pirineus, mas foi recusado e acabou sofrendo uma derrota para o exército de Pedro III, que massacrou os franceses, mas poupou a família real. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.